Muito bem. Dito isto, eu vou convidar o pastor Jonatas a vir aqui à frente. O pastor Jonatas Lopes é pastor da Igreja Batista da Graça. Sim, é verdade, todas as igrejas batistas são da graça, mas esta é da graça, não só pela graça, mas é da Graça, bairro da Graça. Já não é? Não, ok, pronto. É lá Mas perto, é ao lado. é lá ao lado, pronto. Já há algum tempo ele é casado com a Filipa e é o pai da Raquel, do Samuel, do Gabriel e da Isabel. Sendo que a Raquel já tem 17 e a Isabel tem 5. Então não é para todos, não é? Enfim, mas pronto. Nós estamos contentes que ele aceitou vir estar connosco e ele vai partilhar a questão a partir agora do ponto de vista espiritual e bíblico. Obrigado. Obrigado, El. É um prazer estar aqui. É sempre um grande desafio estar a falar depois do almoço, mas espero que todos estejam acordados. Ainda por cima, acerca de um tema como a masculinidade bíblica, e como já foi dito, hoje em dia há muitas pessoas que têm dificuldades em entender que possa haver palestras para homens e possa haver palestras para mulheres. E eu acredito que quando nós falamos acerca deste tema masculinidade bíblica, ele de facto é necessário. Porque tudo começa nos nossos lares, tudo começa nas nossas casas. O próprio salmista David dizia no Salmo 101: até a minha casa andarei com um coração sincero, porque de facto é o local mais difícil para nós mostrarmos a nossa fé. Nos dias de hoje também nós vemos que o homem está a perder a sua essência de masculinidade bíblica e talvez por isso não haja, ou haja, aliás, uma crise de pastores. Ou seja, acredito que há uma crise de pastores precisamente porque não tem havido homens segundo o coração de Deus e que sejam também sacerdotes nos seus lares. Então, o lugar onde o verdadeiro cristianismo é mais testado, conforme disse, é dentro das nossas casas. É muito fácil nós parecermos que somos espirituais ao domingo. É fácil nós dizermos amém. É fácil emocionarmos com cânticos, orações e pregações. Mas será que essa espiritualidade que nós falamos aos domingos chega ao nosso lar ou fica logo no caminho para casa? É por isso que eu acredito que este tema é muito necessário para falar nos dias de hoje. Viver a masculinidade bíblica. Porque o que somos em casa, nas conversas, ao jantar, ao almoço, nas decisões que nós tomamos no nosso dia a dia, no tom que nós falamos com a nossa esposa, até com os nossos filhos, revela mais sobre a nossa fé do que qualquer outra coisa. A verdade é que muitas vezes nós ausentamos-nos das nossas responsabilidades espirituais no lar e deixamos de viver segundo o Evangelho naquilo que é mais simples e comum da vida. No texto que nós vamos ver hoje, e vamos partir a partir da Bíblia, no texto de Efésios, Paulo mostra que viver cheio do Espírito Santo não é algo isolado, é uma realidade que transforma a forma como nós somos maridos, que transforma a forma como nós somos homens nesta sociedade, transforma então os nossos casamentos para sermos uma só carne. Então, quando o Evangelho é real, ele toca a nossa vida mais comum com as suas rotinas. Às vezes, o que é mais difícil no casamento é viver a rotina no dia a dia, viver os nossos cansaços e conversas normais. Por isso, quero afirmar uma coisa desde já. Uma fé que não funciona em casa não funciona em lado nenhum. Como viver a masculinidade bíblica? Então vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios capítulo 5, versículo 18 a 33. Para quem ainda usa a Bíblia, para quem não usa, pode usar a sua tecnologia. Mas ainda é agradável ouvir o som das páginas. Não? Efésios 5, 18 a 33. E para entendermos melhor o texto bíblico, convém nós termos então todo o contexto. Então pode-se dizer que o livro de Efésios está dividido em duas grandes partes. Na primeira parte, Paulo fala acerca de doutrina, os primeiros 3 capítulos. Na segunda parte, os 3 últimos, Paulo mostra que a forma de nós vivermos está intimamente ligada ao que nós acreditamos. Então, na secção que nós iremos ver hoje,
começa no capítulo 4, versículo 1 a 6, notamos que precisamos de estar ligados à verdade para vivermos a unidade. Às vezes as igrejas preocupam-se muito com a unidade mais do que com a verdade. E o que é que vai acontecer? As pessoas depois, se estão juntas não pela verdade, rapidamente se vão separar, porque aquilo que as uniu não foi a verdade da palavra do nosso bom Deus. Então, no restante capítulo 4, vemos que o apóstolo Paulo dá uma importância ao serviço para mostrar dessa forma que a unidade existente na igreja reconhece que há dons diferentes e somos diferentes uns dos outros, graças a Deus por isso. Isso ajudar-nos a perceber que não devemos desejar ser como os outros, já ouvimos falar sobre isso, mas sim dar graças pelo que nós somos. Então, no final do capítulo 4 e início do capítulo 5, compreendemos a nova identidade que temos em Jesus, e essa identidade que nós temos a partir de Jesus deve fazer com que as nossas vidas sejam cada vez mais parecidas à da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós não somos criaturas melhoradas. Nós somos novas criaturas, com um novo pensar que se traduz em novas lutas ao longo do caminho. É precisamente por isto que Paulo insiste na necessidade de nos revestirmos do Espírito Santo, para que o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir, seja completamente diferente das pessoas do mundo. Para dessa forma, então, nós vivemos a masculinidade bíblica. Vamos então olhar para o versículo 18. Vamos ver também como nós precisamos, como homens, de lutar contra a passividade e a manipulação. Muitas vezes que acontece. Então, versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então o Paulo faz aqui um contraste entre estar embriagado com vinho e estar cheio do Espírito. Vejamos, quem está embriagado com vinho não sabe o que faz. Fica completamente descontrolado. Por outro lado, quem está cheio do Espírito não vive uma vida descontrolada, mas sim uma vida controlada e governada por quem? Pelo próprio Espírito Santo. O Espírito Santo traz paz aos nossos relacionamentos, promove unidade nos nossos relacionamentos, quer verticais, quer horizontais. O vinho, como sabemos, provoca tudo menos relacionamentos estáveis. Quantas famílias já não foram destruídas ou não estão a ser destruídas devido ao álcool? Olharmos para este texto, vemos o tempo do verbo encher. No original mostra uma obrigação contínua. Ou seja, devemos nos encher diariamente do Espírito e nunca nos embriagar com vinho. Pela mesma lógica, quem está embriagado com vinho não pode estar cheio do Espírito. Ao vermos estes aspectos, podemos perceber que a nossa principal preocupação não deve ser não nos embriagarmos, mas, sobretudo, se nos estamos a encher do Espírito Santo. Porque quem se enche do Espírito, a consequência é deixar de se embriagar com o álcool. Agora, quais as consequências para um homem de Deus quando ele está cheio do Espírito Santo? Versículo 19. Falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Reparem nas palavras, falando e no vosso coração. Isto significa que ao estarmos cheios do Espírito, o nosso falar, o nosso pensar estarão em sintonia com o quê? Com a palavra de Deus. Não serão mais as coisas deste mundo que nos preenchem. Nem é mais a sabedoria deste mundo que orienta a nossa vida. É a palavra de Deus. Nós em Jesus Cristo somos pessoas realizadas. As pessoas na igreja que eu pastorei já sabem que há uma coisa que me irrita profundamente. Quer dizer, há muitas, mas elas sabem de algumas só. Quando dizem assim, eu vou procurar aquele trabalho, pastor, ore por mim para ter aquele trabalho, porque aquele trabalho, eu preciso daquele trabalho para me realizar. E eu não sei se vou orar se não. Porque nós já somos pessoas realizadas em Jesus Cristo. E quando nós temos esta ideia de que somos pessoas realizadas em Jesus Cristo,
nós podemos dizer o que Paulo disse em Filipenses 4,13. Posso viver no pouco, posso viver no muito, porque a razão da minha vivência é Jesus Cristo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por isso, Jesus é a nossa realização. Então, quando estamos cheios do Espírito, as nossas conversas serão transformadas. As verdades divinas começam a fluir naturalmente. Analisemos, por isso, as conversas que nós temos em família. Pensem um bocadinho as conversas que tiveram ao longo desta semana na vossa casa, se as mesmas refletem a palavra de Deus. Quando temos decisões para tomar pela frente, é a palavra que orienta a nossa vida? Quando surgem dificuldades, sofrimentos ou provações, as nossas palavras refletem mais os nossos ais ou mais a nossa confiança que tudo pertence a Deus? Reparem, o apóstolo Paulo, o homem que sofreu o que sofreu, preso, chicoteado, lançado como se estivesse morto, só houve um ai que lhe foi conhecido. Alguém se recorda qual foi o ai que foi conhecido ao apóstolo Paulo? Ai de mim se não pregar o Evangelho. Os nossos ais às vezes refletem tanta carnalidade e pouca espiritualidade. Então lembremos-nos, só há boas conversas nas nossas famílias quando nós conversarmos diariamente com o nosso bom Deus. Versículo 20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós estamos cheios do Espírito, a nossa vida será pautada pela gratidão. Por tudo aquilo que Deus já fez por nós em Cristo Jesus. Então, homens, nós não vivemos para conquistar. Nós vivemos porque já fomos conquistados por Jesus Cristo. Não tentem abraçar a ideia que nos é impingida pelo mundo, que temos que alcançar este mundo e o outro. Não, nós já fomos alcançados para o outro mundo e por isso nós vivemos em paz, com tranquilidade. Podemos viver a verdade de 1 Tessalonicenses 5:18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Devemos dar graças não porque tudo seja bom aos nossos olhos, mas porque confiamos em Deus. Não será a gratidão a melhor forma de combatermos a manipulação e a passividade que nós, muitos homens, sofremos? Passamos muito tempo a reclamar, a manipular ou a desprezar quando deveríamos usar esse tempo para agradecer. Sabem qual é? Eu e a Filipa, a minha esposa, trabalhamos muito com famílias. Sabem qual é a razão de haver muito desânimo nas nossas famílias? Falta de gratidão. Temos falta de gratidão. Há coisas na minha vida referentes ao meu passado que me deixaram marcas. Eu consigo viver com esses traumas porque às vezes não se consegue ultrapassar quando a minha mente está cheia de gratidão por aquilo que Deus fez. Caso contrário, esses fantasmas do passado tomam conta de mim. E hoje as pessoas querem justificar os pecados do presente devido a terem tido um mau passado. Então, quando perco esta gratidão por aquilo que Deus fez, vem tudo à tona. Torna a minha vida e das pessoas que me rodeiam muito complicada. A passividade no meu lar ou a manipulação tendem a cuidar de mim. Versículo 21. Deixa-me só dizer também este aspecto que vai ao encontro daquilo que eu disse antes. Quando nós usamos o nosso passado para justificar o pecado do presente, estamos a afirmar que Deus não tem capacidade para nos mudar. Versículo 21. Vamos entrar agora num texto que há uns tempos, quando foi lido numa igreja católica, muita gente começou a levantar-se e quase processo em tribunal que este texto devia ser retirado. Mas lembrem-se, nós estamos a falar de alguém que está cheio do Espírito, que as suas palavras devem refletir o quê? A palavra de Deus. Com uma mente de gratidão. Então, sujeitando-se uns aos outros no temor de Deus. O resultado de estarmos cheios do Espírito passa por nós vivermos relacionamentos transformados, quer em casa, marido e mulher, pais e filhos, como no nosso trabalho. É isso que vamos ver no capítulo 5. E se fôssemos ver no capítulo 6. Versículo 22.
Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Medo. Não, homens aqui, a minha mulher é que devia estar aqui para ouvir isto. Calma. No original, a palavra sujeitai-vos aparece no versículo 21, como vimos, mas não aparece neste. Isto mostra de forma mais clara que o versículo 21 dá o mote espiritual, dá o mote para a missão espiritual e submissão que devem existir no lar. Neste versículo vemos a submissão da mulher ao marido para, desta forma, e o marido deve ter uma missão para, nesta forma, homem ser homem segundo o coração de Deus e mulher ser mulher segundo o coração de Deus. Eu entendo que cada vez mais é difícil ver um homem a falar para as mulheres. O único problema grave que eu tive lá quando estive a pregar, um dos problemas que eu tive graves lá na igreja foi quando eu falei um bocadinho para as mulheres e fechei-lhes um bocadinho as orelhas. E havendo um problema sério na igreja. Entendo cada vez mais difícil ver um homem a falar para as mulheres, mas sabem porquê? Muitas das vezes devido aos abusos dos homens, os quais foram mais ou menos consentidos durante muitos anos na nossa sociedade. Eu venho da província, da maravilhosa cidade de Tondela. Quem não ouviu falar está a perder. Cidade mais bonita deste país. Nos anos 80, 90, era normal o homem tratar mal a mulher. Era normal o homem tratar a mulher como um objeto. Eu fui bombeiro voluntário. Tinha um colega meu que traía a mulher várias vezes. E uma vez eu disse-lhe, Zé, mas que vida é essa? Então, eu sou um homem. E se a tua mulher fizesse isso? E pá, levava um enxerto de pancada. Mas tu podes fazer e ela não pode fazer? Mas eu sou homem. Ou seja, isto era aceite. Houve abusos. Para termos uma noção do texto bíblico, as mulheres nesta altura também não tinham valor algum, ao ponto de não serem consideradas pessoas, mas sim propriedade do homem. Se fossem solteiras, elas eram propriedade de quem? Pai. Casadas, elas eram propriedade do marido. Além disso, o marido também podia divorciar-se quando queria. Bastando um argumento simples como esqueceste de colocar, não estou a exagerar, esqueceste de colocar sal na comida, já se podia divorciar. Sabem quando é que a mulher se podia divorciar do marido? Nunca. Então Paulo escreveu estas palavras para famílias que não estavam estruturadas. Então vemos neste texto que a mulher deve ser submissa. Submissa a quê? Submissa à missão do seu marido, que nós já iremos ver. Vamos ver o que não significa e o que significa submissão. Às vezes nós temos ideias erradas sobre isso. Porque muitas vezes as pessoas veem a autoridade como uma autoridade que manda, quando na Bíblia a autoridade é uma autoridade que serve. Se for por quem manda, eu queria muito ter um cão lá em casa. E a minha mulher não queria. Quem é que acha daqui que eu tenho um cão? Levanta a mão. Já são todos espertos, não é? Tenho um gato. Que às vezes fica parecido com um cão. Não tem a ver com quem manda. Mas vamos ver o que não significa. Vou parafrasear um pastor que eu gosto muito, chamado John Piper. Por isso é que a minha gata se chama Piper. Ele diz o seguinte, o que não significa. Ter submissa não significa que a mulher concorde com tudo com o marido. E nem sequer se deve submeter às ideias dele. Cada um deve ter as suas próprias ideias, certo? Segundo lugar, submissão não significa que a esposa perca a sua vontade e o seu desejo pessoal. Terceiro lugar, ser submissa não é deixar de se esforçar para que o marido mude. Nem é manipulá-lo para conseguir as coisas que quer. Quarto lugar, a vontade do homem não prevalece sobre a vontade de Cristo. Quando nos submetemos a Cristo, todas as outras submissões não são absolutas,
seja, nós devemos ser submissos à lei portuguesa, mas se a lei portuguesa for contra a lei de Deus, nós aí temos liberdade para desobedecer à lei. Quinto lugar, ser submissa não significa que a força pessoal e espiritual da mulher estejam somente no homem. Sexto lugar, reparem, ser submissa é algo que surge voluntariamente. Logo, não é por medo ou porque o marido a obriga. Normalmente, quando o marido usa a carta da submissão, já ultrapassou os limites. Quando o marido usa a carta da submissão, nós estamos já a entrar no machismo. Sejamos sinceros. Quando me deparei com este texto bíblico e estava a discutir uma coisa com a minha mulher e ela não estava a ouvir ou não estava a decidir o mesmo que eu, a primeira coisa que eu fiz foi o quê? Tu deves-me ser submissa. Falhei. Perdi o jogo. Porque toda a submissão ela é voluntária, ela é livre. Então o que significa? A definição é simples. A palavra submissão indica que a mulher está sobre a missão do marido, mas de um marido que anda segundo a palavra de Deus. Um marido que esteja cheio do Espírito Santo. Agora, que missão é esta? Relembrar aquilo que nós já vimos até agora, para não termos qualquer tipo de preconceito perante o texto bíblico. Todos devemos estar cheios do Espírito Santo. E ao estarmos cheios do Espírito Santo, nós vamos falar da palavra de Deus e o nosso pensar, o nosso viver, o nosso meditar será pautado pela gratidão. Versículo 25. Então, qual é a missão de um homem segundo o coração de Deus? A missão é que, reparem no texto, amar. E não é de uma forma qualquer, é amar como Jesus amou a igreja. Quando temos esta noção, os homens devem servir, devem cuidar das suas mulheres com as suas próprias vidas. Porquê? Porque Jesus entregou-se a si mesmo pela vida da igreja. Nós, homens, não devemos ser passivos. Mais uma vez, volta à província. Era muito comum naquela altura homem e mulher trabalharem fora de casa. E o homem chega à casa, estica as suas pernas, pede à mulher, olha, traz-me aí uma cerveja enquanto eu vejo o futebol. E a mulher tinha que trazer a cerveja, tinha que cozinhar, tinha que pôr a mesa, tinha que levantar, tinha que tratar dos miúdos. E o homem, no fim, dizia, boa noite, vou dormir. Ou às vezes queria festa. E é isto. Isto é passividade. Não é responsabilidade da mulher fazer tudo em casa enquanto nós estamos a jogar, a jogar, e saliento, jogar. Os casais da minha igreja ou os noivos sabem que quando levam uma PlayStation para o lar ou para o seu casamento, não é uma coisa que eu me agrado muito. Porque um homem casado com PlayStation, porque eu conheço o meu coração, os meus filhos têm PlayStation, mas a PlayStation a mim não me faz confusão, mas faz confusão um jogo chamado Football Manager. Eu não tenho o jogo no meu computador porque a minha mulher não deixa. Mas quando um jovem casa e leva a PlayStation para o seu casamento, está aqui um foco. Linha amarela, luz amarela. Então, não é responsabilidade da mulher fazer tudo enquanto nós estamos a jogar, ou a ver TV, ou a passar a vida a trabalhar. Nós precisamos, homens, de resgatar a masculinidade bíblica ou estarmos lado a lado com as nossas mulheres a cuidar do nosso lar. Às vezes a minha esposa diz, obrigado porque tu fizeste isto. Obrigado porque passaste a ferro. Eu gosto de passar a ferro. Obrigado por passaste a ferro. Eu digo, tu não tens que agradecer. Só agradece se a responsabilidade fosse tua. É a responsabilidade dos dois. Então as nossas mulheres devem sentir e perceber que nós estamos lá para cuidar das suas vidas. Homens, reparem o que diz 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Maridos, vivei igualmente a vida comum do lar, com discernimento. As queixas que eu mais ouço das mulheres é que o meu marido não vive a vida comum do lar.
Eu já nem sei quanto é que ele ganha. Eu já nem sei o que é que ele faz. Eu já nem sei quais são as preocupações dele. Homens, vivei a vida comum. Então, sejamos sinceros, muita revolta existente acontece porque nós, homens, tratamos e tratamos mal as nossas mulheres. Há um autor de quem eu gosto, Lisânias Moura, que diz o seguinte: nos últimos anos tenho visto no meu consultório um grande número de casais que partilham algo em comum. O homem é ativo, articulador, vigoroso. Aqueles homens vão todos cheios ao ginásio, tipo eu, como podem ver. Vigoroso e bem-sucedido no trabalho, mas em casa é inativo, letárgico, distante e frio. Mantém um relacionamento passivo com a esposa, o que a enlouquece. Os homens às vezes têm muito mais atividade fora do lar do que dentro do lar. Será que a nossa mulher está a sentir que nós estamos a viver a vida comum do lar? Será que sente que somos uma só carne quando ela precisa tomar decisões ou até desabafar? Homens, se vocês não estão dispostos a irem para a cama e de repente a vossa esposa estar a desabafar a vida toda, não estão aptos para serem homens segundo o coração de Deus. Um homem que vive a vida comum do lar, um homem que seja bíblico, deve cuidar da sua mulher como se fosse o seu maior tesouro aqui na terra. Deve protegê-la, não deve expô-la. Deve sacrificar os seus interesses para o bem dela e deve cuidar espiritualmente da sua vida. A nossa mulher deve sentir que nós estamos a viver esta missão de amá-la até que a morte nos separe. Pensemos, qual a mulher que não deseja estar debaixo desta missão de amar como Cristo amou? Só há submissão quando há esta missão. Versículo 26 a 27. Gabriel. É porque se houver alguma coisa és tu que lês o texto, não sou eu. Força. Vimos que a missão era amar e agora vemos que a missão é santificar. Jesus, ao amar a igreja, não foi passivo. Limpou-a das suas impurezas com o quê? Com a palavra de Deus, ao torná-la santa. Ele também deseja que cada um de nós tenha um relacionamento com Deus. Por isso, homens, devemos saber que o marido é o responsável primário, não o único, pelo cuidado espiritual do lar. É ele que toma a iniciativa para buscar a orientação de Deus para a vida do casal. Reparem numa coisa. O homem é o responsável primário pelo cuidado espiritual do lar. Quando nós olhamos para o primeiro livro da Bíblia, nós vemos Deus a estabelecer e fala com Adão. Quando vem o diabo, ele tenta primeiro Eva. Quando Deus vem, Deus volta a falar primeiro com quem? Responsabilidade primária. Mas o homem, em vez de ser o homem, o que é que Adão diz naquele momento? A culpa é de quem? O que é que Adão estava a querer dizer com estas palavras? A culpa não é minha, Senhor. A culpa, na verdade, é tua, porque foi a mulher que tu me deste. Isto não é cuidar espiritualmente. Precisamos de viver a masculinidade à luz da palavra de Deus. O homem deve assim sentir e assumir a responsabilidade de orar com a sua mulher e orar pela sua mulher. Porquê? Jesus orou com a sua igreja e pela sua igreja. Quantos de nós aqui, incluindo-me a mim mesmo, oramos pelas nossas mulheres e com as nossas mulheres? Não é para levantarem o braço, é uma pergunta pessoal. Sou filho de pastor. Uma das coisas que me marca a minha vida, nós infelizmente não tínhamos o hábito do culto doméstico em casa. Mas uma das coisas que marcou a minha vida foi que
todos os dias, eu ouvia o meu pai orar com a minha mãe e pela minha mãe. Ouvíamos. Marcou profundamente. Mais do que qualquer passeio que nós tenhamos feito. Marcou muito ver o meu pai orar com e pela sua mulher, minha mãe. Quantos de nós aqui somos conhecidos pelas nossas orações? Além disso, em caso de conflito entre os dois, marido e mulher, o homem que vive a masculinidade bíblica deve olhar para Jesus e perceber que ele tomou a iniciativa de procurar a reconciliação com a igreja. Por isso, quando há problemas, é responsabilidade primária e não única do marido tomar a iniciativa da reconciliação para haver paz entre os dois. Às vezes o meu trabalho é este. Eu continuo a ser bombeiro. Eu continuo a apagar fogos. É simplesmente dizer, estou agora a brincar com o Gabriel, mas é simplesmente, Gabriel, epá, se não estás a falar com a tua mulher, assume-te como homem de Deus. Vai procurar a reconciliação. Quando há um casal que não fala um com o outro, alguém está a falhar. Então, homem, a responsabilidade primária, não única da reconciliação, é nossa. E a mulher, ao compreender que esta é a missão do marido, aceita a reconciliação em vez de ficar chateada por várias horas ou até alguns dias. Jesus não foi passivo com a igreja, ele foi ao encontro das suas necessidades. Logo, não deve haver passividade no nosso lar. Nós somos chamados a ser homens de Deus. Mesmo que o mundo lá fora diga que não há diferença. Temos de corrigir as falhas do nosso casamento como qualquer outra falha com o Evangelho. Caso contrário, tudo será momentâneo e o desgaste vai aumentar cada vez mais. Por isso, se as palavras do marido não estiverem em consonância com a palavra de Deus, a mulher não lhe deve qualquer tipo de submissão. Às vezes, alguns maridos chegam ao pé de mim e dizem: pastor, a minha mulher não me é submissa. E normalmente eu respondo: isto é terrível, estás a querer dizer que quiseste procurar a vontade de Deus para a sua vida, quiseste orar com ela, quiseste fazer o culto doméstico no teu lar e a tua mulher não aceitou? É isso? Sabem? Não era isso. Então, ela não tem de ser submissa a mais nada. Homens, não sejamos passivos. Assumamos as nossas responsabilidades. Vivamos a masculinidade bíblica à luz da palavra. E reparem, eu só vos estou a dar a palavra. Versículo 28 a 31. Nestes 4 versículos vemos que não é fácil o papel do marido no casamento. Ele deve procurar o melhor para a sua mulher. E o melhor é Cristo. 90% das respostas às minhas perguntas é sempre essa. Cristo. Jesus. Então, quando pensas, eu tenho que dar o melhor à minha mulher, é Jesus que estás a procurar dar? Não inverte. Podemos dar tudo neste mundo, mas se nós não cuidarmos espiritualmente das nossas esposas, nós não estamos a ser homens de Deus. Devemos cuidar das suas vidas como cuidamos de nós. Nada de egoísmo. Vejo homens a passarem tempo no ginásio. Pois eu digo-lhes assim: então tens orado pela tua esposa, tens orado com os teus filhos? Não, pastor, eu não tenho tempo. Então larga o ginásio. Primeiro a vida espiritual no lar e depois, se tiveres tempo, ginásio. Eu não sou contra os ginásios. Até gostava de ir, se tivesse jeito para isso, não é? Mas homens, vivam a masculinidade bíblica. Devemos ajudar as nossas esposas a crescerem espiritualmente. Devemos ser tão unidos que somos uma só carne. E o homem, diz o texto, une-se à sua mulher, o que nos mostra que esta união está cimentada e não será quebrada. Então, homens, não desistam do vosso casamento. Hoje é tão fácil descartar.
Estava a ouvir há pouco tempo na rádio comercial, à tarde, que fizeram um questionário, perguntaram a maior parte das pessoas se ganhassem 1 milhão de euros, o que é que fariam? Sabem o que é que as pessoas disseram? A grande maioria? Divorciar. O que é isto? O que é isto? Nós, quando pensamos no divórcio, uma nota de rodapé, a palavra divórcio nunca deve ser falada no nosso lar. O diabo usa isso. Okay? Nem devemos querer sair de casa. Chamem os pastores da igreja para vos ajudarem. Há muito para fazer. Então, cada divórcio anuncia ao mundo aquilo que Jesus nunca fez pela igreja, foi divorciar-se dela. Versículo 32. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Então, a palavra mistério no original refere-se a uma realidade que antes estava escondida e agora foi revelada. Ou seja, antigamente as pessoas não conheciam a beleza da entrega da vida de Jesus pela igreja, mas agora que nós conhecemos, nós devemos viver esta realidade. Estas palavras, naquela altura, não eram bem-vindas, porque a mulher não tinha qualquer valor, e quando às vezes dizem que Paulo é machista, é onde? Ele acaba de mim quando leio estas palavras. Tenho que cuidar espiritualmente da minha esposa. Tenho que amá-la até que a morte me separe. Tenho que dar a minha vida pela minha esposa. Versículo 33. Paulo resumiu tudo ao dizer que a intimidade e a santidade que devem existir no casamento são um reflexo do amor entre Jesus e a igreja. Precisamos cada vez mais entregar as nossas vidas a Cristo. Não basta, conforme já vimos, não basta ser um bom marido, precisamos ser maridos segundo o coração de Deus. Se o nosso coração estiver seco, nós devemos pedir perdão a Deus e começar a fazer as mudanças necessárias para que o nosso casamento reflita cada vez mais Jesus. Às vezes pensamos que solucionar problemas no casamento basta uma saída especial a dois e tudo ficará bem. Às vezes os casais vêm ter comigo: "Oh, pastor, e Filipe, podem ficar com os nossos filhos, é que nós estamos com um problema e precisamos sair 2 dias." Eu já sei o que é que vai acontecer. No domingo à noite eles estão todos felizes, mas sexta-feira eu já estou a ser chamado para ir lá à casa. O Evangelho não é estritamente necessário para momentos românticos, é essencial para viver o dia a dia com as suas rotinas habituais. Porquê? Porque se as mudanças que acontecerem no nosso casamento não forem fruto do Evangelho, todas elas serão momentâneas. Se o coração não for mudado pelo Evangelho, o casamento não será salvo com saídas especiais. Se fosse assim, eu, o pastor Joé, o pastor Gabriel e o pastor Hernan, iríamos abrir uma agência de viagens. Se fosse para tratar dos casamentos com saídas especiais, eu abria uma agência de viagens. Salve o seu casamento, mas não. Palavra de Deus. É aí que o Evangelho faz diferença. É aí que os votos que fizemos no casamento se devem manifestar. Deixemos que Deus transforme os nossos casamentos. Porque enquanto não fomos quebrados pela cruz, é como se estivéssemos constantemente ligados à máquina. Termino com uma nova citação do autor Lisânias. Ele diz o seguinte: "E essa paixão que deveria transformar-se em amor não encontra respaldo, aos poucos o esfriamento acaba por invadir a relação. Às vezes um dos cônjuges torna-se impaciente para ouvir o outro ou deseja mudar o comportamento do parceiro que, sentindo-se rejeitado, prefere se isolar. Outras vezes um dos cônjuges assume que o outro sabe o que ele ou ela o ama e já não se preocupa em ser doce e amoroso como na época do namoro. E a frieza começa a instalar-se no relacionamento. A isso somam-se os problemas do dia-a-dia, minando a liberdade do casal para falar sobre o que cada um sente, pois ambos temem a reação do outro.
As longas conversas antes de dormir dão lugar a longas horas diante da TV ou do computador. O casal deixa de ir para a cama junto. A esposa perde o interesse pelo sexo, pois o marido passivo deixou de lado o romantismo. Por sua vez, o marido, ao refugiar-se no isolamento, sem querer, comunica à esposa que já não se interessa por ela. Mesmo que ele a deseje, o seu silêncio e falta de afeto bloqueiam esse sentimento. Decisões difíceis deixam de ser discutidas e passam a ser comunicadas, e a sensação de alienação se apodera do casal. Precisamos ter cuidado. Precisamos resgatar o valor da masculinidade bíblica. E digo-vos, como alguém que tem sido usado, não ouçam com arrogância, mas Deus tem usado a minha vida e a da Filipa através também da palavra e das nossas lutas para ajudar muitos casais. E de uma coisa vos posso dizer, que quando duas vidas têm temor ao Senhor, todas as reconciliações são possíveis. Por mais longe que possam ter ido. Quando um não quer, não há nada a fazer. Nós somos homens e mulheres, segundo o coração de Deus, nós vamos lutar de joelhos no chão e boca no pó. Quando nós às vezes lutamos mais é boca a boca. Quando a nossa boca devia estar no pó, conforme diz Lamentações de Jeremias, pode ser que ainda haja esperança. Que Deus nos ajude. Amém? Cuidado com esse amém. Amém?